Glória a Deus então, irmãos. Pessoal da internet, que Deus abençoe também em nome de Jesus. E hoje Deus vai falar conosco uma palavra poderosa, Salmos 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Só o título já dá a mensagem. Se a Bíblia se resumisse só nesse título, já seria tudo. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É uma alegria, é uma felicidade. E olha o que Deus é para nós. Olha o que Deus é para você, meu amigo, que vai me ouvir pela internet. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aí nós temos que interpretar o versículo primeiro. Diga: Deus quer ser o nosso pastor. E Ele é o nosso pastor. Mas a pergunta que define isso aqui: nós somos as ovelhas? Então olha que interessante, Deus, meu irmão, Jesus morreu por todos os seres humanos, mas todos os homens creem em Jesus? Não, isso está na estatística do próprio mundo. Hoje no mundo são 2 bilhões e 200 milhões de cristãos que se dizem cristãos, sim ou não? Então dentro desses 2 bilhões e 200 milhões é que Deus vai arrebatar ainda a igreja dele, amém? E aí Jesus disse que a cada 4 que ouve o evangelho, só um produz o fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E esse grupo é que é salvo, amém? Porque a cada 4 que ouve, um é salvo, segundo a parábola do semeador. Então o que define exatamente no versículo 1 é nós nos entregarmos a Deus para Ele de fato ser o nosso pastor. E quando nos entregamos de todo o coração, corpo, alma e espírito a Deus, para Ele ser o nosso pastor, diga: nada nos faltará. Quer ver uma coisa, gente? Quando você para e você analisa a tua vida antes de Cristo e agora com Cristo, quanta coisa mudou? Quanto nós crescemos espiritualmente em primeiro lugar e também fisicamente, amém? Em todos os aspectos, sim ou não? É verdade. Se você comparar a tua vida pelo que você se alimentava no tempo anterior de Cristo e o que você come hoje, a diferença é enorme. Se você analisar o que você vestia antes de Cristo e o que você veste hoje, a diferença é enorme. Se você analisar as coisas que Deus te deu em Cristo e as coisas que você tinha antes de estar em Cristo, meu irmão, é muita diferença. Por isso, o que acontece? A coisa mais natural que acontece na vida do ser humano é quando ele se entrega na mão do Senhor para Deus ser o pastor dele. Irmão, o pastor dá vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele morre pelas ovelhas. E Jesus é o pastor dos pastores. Por quê? Porque ele deu a vida, não só pelas ovelhas, mas por todos os pastores também. Porque todo pastor que prega o evangelho também é ovelha antes de ser pastor. Então nós temos um Deus que Ele nos ama de tal maneira, e eu vou dizer para você uma coisa nessa manhã, e para quem vai me ouvir: na tua vida ninguém toca. Sabe por quê? O Senhor é o meu pastor. Desliga para minha caixa aqui, Darley. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem me faz deitar em verdes pastos? É Deus. O que são verdes pastos? Alimento, amém? Espiritual e físico. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu não vou beber num mar revolto, não vou beber num rio revolto, mas eu bebo da água da vida. Porque Jesus um dia falou para a mulher samaritana: ah, mulher, eu tenho uma água que se eu der para você, você nunca mais terá sede. A água da vida, amém? E essa mulher disse: mestre, Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Jesus é a água da vida. Ele é o pão que veio do céu. E olha para mim aqui, Ele é o nosso Criador, Ele é o que morreu por nós e Ele é o nosso Salvador. Nós estamos dentro da eternidade de Deus, porque dentro da eternidade de Deus, aonde a Bíblia diz que Deus não tem princípio de dias, ou seja, início e não tem fim, mas Ele é eterno. Então dentro dessa eternidade dele é que ele decidiu criar a raça humana. E aí entra uma questão. Jesus disse: meu Pai é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém as arrebata.
Por isso, olha para mim aqui, ninguém pode tocar na vida daquele que entrega a vida, alma e espírito para Deus. Deus é quem dá a última palavra. Pastor, por que tem tanta desgraça e destruição no mundo? Porque os homens se expõem às coisas que não convêm. Entende? Na verdade, a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, mais cedo ou mais tarde ele vai colher. Então, se nós nos entregamos totalmente a esse Deus, que Ele é o nosso pastor, diga, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que são as veredas da justiça? A morte de Cristo na cruz do Calvário é as veredas da justiça em favor de toda a sociedade humana. Mas Deus só pode operar quando nós desejamos que Ele seja o nosso pastor. Por quê? Porque Ele quer ser o pastor de toda a raça humana. Mas quantos homens desejam ser ovelhas de Cristo? Quantos desejam de fato e de verdade obedecer o Evangelho? Por isso os apóstolos diziam, ou melhor, os profetas diziam, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem obedeceu. Por isso a palavra também diz que a fé, que a palavra de Deus não se cumpriu na vida de muitos, porque não foi misturada com a fé. Por isso nós devemos nos entregar de corpo, alma e espírito a esse Deus que se entregou totalmente por nós. O Senhor Jesus te ama tanto, mas tanto que Ele se entregou totalmente por você. Ele não, meu irmão, o Senhor Jesus te ama tanto acima da própria vida dele, porque Ele não negou se entregar por você em sacrifício e sacrifício de cruz para te salvar. Morreu de uma forma que ninguém morreria, mas Ele deu a vida por nós. Por isso Jesus ama-nos, nos ama acima da própria vida dele. E nós amamos a Ele acima da nossa própria vida, pois esse nível de amor que nós devemos ter para com Deus é que vai mover o poder de Deus em nosso favor. Eu não posso querer ser amado por Deus se eu não amo a Ele. Eu não posso querer que Deus seja meu pastor se eu não desejo ser ovelha dele. A maior parte da raça humana não ama a Deus. Isso é notório. Porque mesmo em tempo de pandemia as pessoas estão mais preocupadas que a pandemia passa para elas continuarem servindo mal para a maldade do que servirem a Deus. As igrejas eram para estar cheias. Nós deveríamos fazer 10 cultos num domingo. Amém? De tanta gente lá fora para vir ouvir a palavra. Mas aonde a raça humana está na mão de Satanás. E vocês estão na mão do diabo. E se nós não nos dermos por avisados, vamos permanecer na mão do diabo por toda a eternidade. Por isso, olha para mim, as pessoas querem ouvir uma palavra de vida, mas essa é a palavra de vida. Acordem e entreguem a vida de vocês para Cristo. Ou melhor, o resto da vida que cada um tem na terra. Por isso, deixa Deus ser o teu pastor e nada te faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É por amor do nome do Senhor que Ele sacrificou Jesus por nós. Porque Deus não iria criar uma raça humana conforme a imagem e a semelhança dEle, para que a imagem e a semelhança dEle se perdesse por toda a eternidade. Então mesmo com o pecado de Adão, aonde Adão entrega para o diabo e para a morte, para o inferno, toda a raça humana, Deus Pai decidiu entregar o único filho para morrer por nós. Porque por amor do nome dele, ele entregou Jesus. Claro que ele também amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem esse porém, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. E o que não crê, pastor? A Bíblia diz e Jesus já disse, já está condenado em si mesmo. Então, se você toma a decisão de não crer, tome a decisão de crer. Bem-aventurado é quem crê
E quem crê está comigo hoje aqui na igreja. E bem-aventurado é o que crê e que me acompanha pelas mídias sociais. Porque não tem tempo de ficar dormindo agora até o meio-dia sem ouvir uma palavra como essa, sem se entregar de fato e de verdade para Cristo. Não, as pessoas que creem em Jesus, elas ficam fitas na palavra, porque elas têm sede de Deus e elas querem uma palavra de esperança. E eu digo para vocês hoje, nessa manhã, e para todos que vão me ouvir, existe uma esperança: Cristo morto por vós. É a única esperança. Desde o princípio foi assim, porque Adão, pelo pecado original, entregou toda a raça humana à morte e ao diabo. Deus um dia olhou do céu e disse: lá embaixo não há um justo, nenhum sequer. E aí Deus teve um plano: eu vou ter que entregar o meu único filho que eu tenho aqui no céu por eles lá embaixo, porque lá não há um justo, nenhum sequer. Aí Deus envia Jesus para ser o quê? O nosso pastor. Por isso, bem-aventurado é todo aquele que crê em Jesus, porque verdadeiramente o Senhor Jesus, ele tem sido o nosso pastor. Eu lembro da minha vidinha quando eu tinha antes de Cristo, e agora a minha vida que eu tenho em Cristo. Você lembra da tua vidinha antes de Cristo e agora em Cristo? Meu irmão, é uma mudança da água para o vinho. Amém? Nunca esqueça, o primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento, onde ele transformou a água em vinho. Ou seja, aquela vida, entendeu? É transformada. Ah, se eu tivesse me entregado antes para Cristo. Todos têm a mesma ideia, sim ou não? Alguém tem uma ideia diferente da minha? Levanta a mão aí. Alguém que está de fato em Cristo, se arrepende de ter se entregado a Cristo ou se arrepende de não ter se entregado antes a Cristo? Levanta a mão aí quem se arrepende de ter se entregado a Cristo. Meu irmão, tu não vai encontrar nenhuma pessoa que de fato e de verdade tem o Senhor como seu pastor. Sabe por quê? Porque olha o que diz o 4. E isso eu quero que todos vivam e creiam. Porque na nossa vida ninguém toca. Olha o que diz o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e eu já andei muitas vezes, eu, pastor Pavan, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, na presença do inferno, dos diabos e dos demônios. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe por quê? Porque Deus é minha vida, e Ele é o meu escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você não tiver essa convicção de fé, você não é cristão. Você precisa ter essa convicção de fé. Aonde ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal você deve temer. Irmão Ivo andou pelo vale da sombra da morte. Irmã Eneida andou pelo vale da sombra da morte. Quantos outros? A irmã Marlene andou pelo vale da sombra da morte. A família foi para se despedir. É ou não é? Eu lembro que a irmã Eneida disse que até do Paraná foi gente para falar com ela, né? Porque o médico tinha desenganado e não tinha mais jeito pela hepatite C. O irmão Ivo, a família foi chamada para se despedir numa quarta-feira, porque a pancreatite que ele tinha não tem cura. A irmã Marlene Link, por 2 vezes, ela andou pelo vale da sombra da morte. E ambos estão conosco aqui. E fora os outros. Por isso, gente, abra teus olhos. Eu tenho certeza de uma coisa, pessoas que clamaram a Deus no dia da guerra, no dia mau, Deus tirou elas da morte. Quantos mais aqui? Quantos passaram pela Covid? Quantos estavam internados no hospital, mais para lá do que para cá? Sim ou não? A irmã Maria.
Amém? Quantos outros? Agora o irmão Ivo de novo Covid. Amém? Amém? E onde é que nós estamos? Diga, na casa do nosso Pai. Onde é que nós estamos? E quem pode dizer aqui? Diga bem alto, Ivo. Na casa do Senhor Jesus Cristo. Ele nos livra no dia da angústia. Glória a Deus. Você tem que crer. Gente, olha o que está escrito no 4. Ainda, gente, e fora os nossos familiares, amém? Fora os nossos familiares, doenças terríveis. Eu tenho dois, uma cunhada e um concunhado. Gente, estavam com sangue podre. Podre, sangue era água. Era para ter morrido Eu tenho um concunhado meu, que ele levou um choque de mais de 12 mil volts. Ele acordou no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. De tanto que a esposa orava por ele, intercedia por ele. E aí entrou, sabe o quê? Leucemia no sangue. Agora ele se converteu e se batizou nas águas. O Elias, um abraço, Elias, te amo. Se ele vai me ouvir aí. Bebia, fumava, parecia um morcego. Uma pessoa extraordinária. Mas, gente, estava andando por um caminho que ia levar ele para a morte. Deus permitiu, deu uma sacudida nele. Resultado, gente, literalmente ele ressuscitou. Ele estava morto. Quantos dos teus familiares pegaram a Covid? Alguns, no início, e nem tratamento nenhum fizeram. Por isso uma coisa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E olha o que, gente, olha o que diz aqui: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, vão ficar roxo de raiva. O diabo vai ficar roxo de raiva. Vai querer não, agora eu mato o fulano, agora eu vou matar ele. Mas aí o fulano, o ciclano, o beltrano crê no nome do Senhor e o Deus. Só dá uma olhada de canto para o diabo e diz assim: tu tocou nele até agora, mas na vida dele tu não toca. Como Deus falou para Jó, sobre a vida de Jó, lembra? Satanás se levantou contra Jó de um jeito terrível. Mas, meu irmão, terrível. O último estágio de Jó, sabe qual foi? Assentado em cinzas, rapando com caco de telha toda a podridão que saía do corpo dele. E o diabo querendo matar ele dia e noite. Mas Deus tinha dito para Satanás: tu vai tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele tu não toca. Diga a última palavra. Quem dá sobre a vida do ser humano é quem criou o ser humano. E diga: Satanás não criou nada, nem é dono da própria vida, porque ele não é de si mesmo. Ele se levantou contra Deus e caiu e virou demônio. Por quê? Porque um dia esse infeliz quis se assentar no trono daquele que é eterno. E ninguém se assenta, irmão, e ocupa o lugar daquele que é a vida. Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por isso, Satanás, que hoje é Satanás, um dia foi um querubim da guarda e foi tão estúpido e presunçoso que pensou que poderia ocupar o lugar do Criador. Ninguém ocupa o lugar do Criador. Por isso, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Além de você ser guardado, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus sobre a tua vida é por todos os dias. Todos os dias. Pastor, eu me sinto só. Jamais. Por uma palavra que o nosso mestre disse: eu vou para meu Pai, mas voltarei outra vez para vós. Não vos deixarei órfãos. Sempre estarei convosco. Por isso nunca tenha medo de nada. Deus sempre vai estar com você. Ah, pastor, mas por que o nosso Deus é tão maravilhoso e poderoso assim? Olha o que Jesus falou no Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Olha o que está escrito na Bíblia. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Porque ele fundou-a, afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Por isso, em todo tempo seja verdadeiro, em todo tempo tenha as mãos limpas e um coração puro. Se você guarda mágoa de qualquer ser humano que seja, meu irmão, não convém. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu digo, eu tenho dito: ai das autoridades que estão plantando uma semente ruim contra o povo. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 em diante, tem um momento que diz assim: porque todas as autoridades, os magistrados foram levantados por Deus para o bem do povo e não para o mal. Então, assim como o povo tem que respeitar a autoridade, toda autoridade tem que obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque as autoridades constituídas foram levantadas por Deus para o bem da sociedade, não para o mal. Então, o que eu tenho postado no meu Face? Ai da autoridade que por maldade pratica o mal contra o povo. Mas bem-aventurada a autoridade que serve ao povo. Porque olha para mim aqui, Jesus sendo Deus, ele serviu o povo. Amém. Portanto, toda autoridade constituída por Deus, o pastor em primeiro lugar e qualquer outra autoridade, presidente da república, governadores, senadores, deputados, quem quer que seja, prefeitos, vereadores, foram levantados por Deus não para serem servidos, mas para servir. Por isso, uma coisa eu digo para vocês: alguém quer ser vereador aqui ou prefeito? Alguém quer ser? Maior é a cobrança de Deus sobre a tua vida depois. Sabe por quê? Não só depois, mas agora também. Porque você é levantado para servir o povo e não para se servir, e muito menos para maltratar o povo. Amém? Por isso o juízo de Deus vai vir sobre essa geração humana, aonde, meu irmão, tem alguns que não pensam nas pessoas, pensam em domínio, poder e riqueza. Por isso, ai do ser humano que não tem as mãos limpas e o coração puro para com Deus e para com o próximo. Amém. Alguém pode dizer amém? Diga: ai de mim, se eu não tiver meu coração puro e as mãos limpas para com Deus e para com o próximo, que é a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz que é impossível nós amarmos a Deus que não vemos se odiamos o ser humano que vemos. Amém? Não preciso falar mais sobre isso. Agora olha só o que diz o 5. Este que tem, né, mãos limpas, coração puro, que nem jura enganosamente, esse receberá o que de Deus? A bênção do Senhor e a justiça do Senhor da sua salvação. E a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Do contrário, os outros, ao invés de receberem bênção e salvação, vão receber o quê? Castigo e juízo. As pessoas brincam com Deus, né? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E olha o que Jesus falou daí: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Por isso, olha para mim aqui. Por que nós devemos descansar o nosso coração, raça humana? Porque nós temos um Deus que é poderoso na guerra. E todo aquele que crê nele e que invoca o nome dele, não tem um Deus fraco, mas tem um Deus invencível na batalha. Um Deus que é poderoso na guerra. Jesus, ele é tão poderoso que ele veio para a terra na forma humana, e na forma humana, não na forma de Deus, mas na forma humana,
ele vence o diabo, a morte e o inferno. Olha bem para mim aqui, escute que eu vou dizer uma verdade para você. O nosso Salvador, ele é tão poderoso que a Bíblia diz que, aniquilando-se a si mesmo, Jesus se fez como servo. Amém? Se fez o quê? Carne e sangue. Se fez como um ser humano normal. A diferença entre Cristo e nós é que ele não tinha pecado. E ele era um com o Pai. Dando-nos o exemplo de que, se nós formos lavados no sangue dele, também seremos um com ele. Porque ele disse isso. Assim como eu sou um com o Pai, que vós sejais um comigo. Amém? Jesus disse, aquele que me ama guarda a minha palavra. E esse que me ama será amado por meu Pai. E eu e o meu Pai viremos nele faremos morada. Pois bem, o Senhor Jesus na forma humana, ele vence o diabo, a morte e o inferno. Por que, pastor? Porque ele na forma humana, ele morre na cruz. E como homem, ele é ressuscitado por Deus Pai no inferno. O Espírito Santo ressuscita ele no inferno. E aí a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo no inferno, vai ressuscitar a vós. Por isso nós temos ele conosco. Sabe quem toca na tua vida? Ninguém. O Covid toca, pastor. Se entrar, vai sair. Se entrar, vai ser destruído. O câncer, a pancreatite, se entrar, vai ser destruído. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso escudo. Ele é a nossa vida. E ele disse um dia, eu cumprirei sobre vós todos os dias da vossa vida. Quando Deus disse, ele não anula a palavra dele. Por isso creia, e Deus sempre vai ser contigo, porque você é a carne de Deus, você é o templo do Espírito Santo, e ninguém, nem nada, pode destruir você. Por quê, pastor? Porque um dia Jesus também disse, não temais aqueles que até podem matar o corpo, se Deus permitir, mas depois não pode fazer mais nada, nem com o corpo, nem com a alma. Mas temais aquele que tem poder para matar e depois mandar para o inferno. A esse temais. Ou seja, o único que tem poder sobre a vida humana é aquele que criou toda a raça humana. Por isso nós temos que entender que antes mesmo de Jesus ter sido morto na cruz e ele ter se entregado em morte de cruz, o que acontecia quando o diabo queria reivindicar a alma de algum ser humano? Só com a permissão de Deus ele podia tocar. Assim foi na história de Jó. Só porque Deus permitiu é que o diabo conseguiu tocar até uma parte na vida de Jó. Porque a palavra de Deus se cumpriu quando Deus disse, na vida dele, em tudo que ele tem, tu pode tocar. Agora olha para mim, na vida dele tu não toca. E o que o diabo fez? Tocou? Não. O que Deus fez? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus reverteu o cativeiro de Jó. Porque o Jó dizia, sabe o quê? Em meio à guerra, em meio à batalha, em meio à Covid, em meio ao câncer em estágio terminal, em meio às doenças em estágio terminal, em meio à doença em estágio terminal, Jó levantava as mãos para o céu, enquanto a mulher do Jó dizia, amaldiçoa Deus e morre. O Jó dizia, tu falas como qualquer doida. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. E assim foi a mudança do cativeiro de Jó. Assim foi a mudança na vida de quantos irmãos que estão comigo aqui hoje. Na nossa vida, na vida de familiares. Nós temos um irmão da igreja, que ele está um pouquinho parado, onde a mulher dele teve uma bebê, e a bebê estava envolvida por pus dentro do ventre. E uma doença que era para atingir a criança. E Deus guardou a criança dentro do ventre. Amém. Quem lembra da história da irmã Ana? Amém? Deus guardou a bebê dentro do ventre dela. Quando o médico abriu a barriga, explodiu o pus. E Deus guardou. Em Gramado, Canela, nós temos a irmã Cíntia. A bebê dela ia nascer como um monstro. Tinha uma doença que não tinha, terrível.
Quando ela pesquisou, ela disse para mim: pastor, quando eu pesquisei o tipo de doença que a médica disse que a minha filha tinha, eu quase desmaiei. E aí ela ia para a igreja e dizia: irmã, não temas, creia, a filha dela nasceu perfeita. É linda. A irmã diz assim: pastor, quando ela vê o senhor pregando a palavra, ela diz assim: Jesus, Jesus. Não que eu seja Jesus, né? Mas eu estou falando de Jesus. E ela sabe que Jesus curou ela. Imagina ela no ventre da mãe dela para nascer com uma doença terrível, onde ela nasceria desfigurada. Mas aí Jesus vai no ventre da mãe e opera o milagre da gestação, aonde a criança nasceu perfeita. Por isso, uma coisa eu digo para você: tudo é possível para aquele que crê. Então creia, creia, creia e creia, e Deus sempre será contigo. Porque olha para mim aqui, Deus tem prazer em operar mega milagres em meio às piores adversidades. Por isso, nunca esqueça do que eu te digo. E a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é extremidade, isso é adversidade extrema. Sim ou não? Vale da sombra da morte é adversidade extrema. Então, ainda que você esteja numa adversidade extrema, Deus, Ele te guarda, te livra, te protege e Ele te dá vida, porque Ele prometeu. E assim Ele faz na vida de todo o que crê. E você diga amém. Diga graças a Deus e dê para Jesus uma salva de palmas bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Levantai dos vossos assentos. Pode ficar de pé. Tá com a perna doída? Eu tô aqui todo esse tempo aqui de perna de pé, né? Pastor também, uma hora eu vou fazer culto sentado. Por que tem que ficar de pé, né? Mas vamos orar primeiro pelo pessoal da internet. E eu quero orar com todos pelos amigos da internet. Depois a gente ora daí por todas as pessoas que estão na igreja também. E eu fico daí com vocês aqui. Antes, pessoal da internet que deseja ajudar o ministério, envia sua oferta, entre em contato conosco em nome de Jesus. Eu não vou falar sobre o dízimo, leio lá Malaquias capítulo 3 e vocês vão entender que Malaquias 3 não fala sobre dízimo, fala sobre a vinda de Cristo. E no versículo 7, aí Deus toca na questão do dízimo, né? Você já percebeu? Malaquias 3 não fala sobre dízimo, fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E depois no versículo 7 em diante é que Deus toca no dízimo, que é o dodói do ser humano, é o dinheiro. Por isso sejam fiéis a Deus no dízimo da oferta. Imagina quantos assuntos Deus poderia ter tratado em Malaquias, não é? Em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7, depois de tratar sobre a vinda de Cristo, quantos assuntos Deus poderia ter tratado? E por que ele tratou sobre dízimo? Ele poderia ter tratado sobre o casamento, ele poderia ter tratado sobre o perdão, ele poderia ter tratado sobre qualquer outra questão, mas ele tratou, sabe o que, ser humano mortal? Sobre o teu dodói, sobre aonde você coloca o teu coração, que é no dinheiro. Por isso, quebra a avareza, sendo fiel a Deus no dízimo. Quebra esse demônio da avareza, quebra a mamon na tua vida, sendo fiel no dízimo. Amém? E não falo mais. Pai, eu oro por todos e peço, manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida, a alma e espírito de cada pessoa. Meu Deus, que nós todos possamos todo dia levantar mãos limpas e um coração puro estar diante de ti. Por isso manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha pelas mídias sociais. Pessoas que estão preocupadas, angustiadas, pessoas que estão, Pai, no vale da sombra da morte. Mas a tua palavra diz que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, e o Senhor é quem prepara-nos uma mesa diante dos nossos adversários, ainda que seja no vale da sombra da morte. E Pai, a tua palavra diz, e o salmista Davi vivia essa fé, aonde ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu não temeria,
porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o Senhor é o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa vida, o nosso ajudador, o nosso Deus, o nosso socorro, o nosso lugar forte, o nosso libertador, a nossa vida, a razão da nossa existência, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, para que o homem na terra seja, Pai, exaltado pelo teu poder, a fim de que o homem também te exalte para a glória do teu nome e para teu louvor. Por isso, meu Deus, toda a tua obra em nosso favor é na verdade para o teu nome ser glorificado. Porque é por amor do teu nome que o Senhor entregou também Cristo para nos salvar naquela cruz. Sim, é por amor de nós. Tu nos amaste de tal maneira que deste a vida do único Filho por nós naquela cruz, para que agora nós nos entregássemos também na mesma proporção, não, mas em forma, segundo uma semelhança. Porque assim como Cristo se entregou totalmente por nós, nós agora nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Cumpra em nós a Tua palavra que diz: aqueles que agora vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu abençoo a vida, a alma e espírito de cada pessoa que me ouve, que está em casa. Senhor, visita todos nas suas tribulações. Visita cada homem, cada mulher no vale da sombra da morte. Manifesta a tua glória e o teu poder, Pai, e com a tua mão, com a tua destra, Deus, liberta o cativo do cativeiro. Levanta, Pai, aquele que está no leito de morte da vida, acrescenta anos de vida e de paz, e o teu nome seja glorificado na vida de todo que invoca o teu nome com poder, que se entregou a ti e que é ovelha tua, porque, Senhor, tu és o nosso pastor e nós devemos ser as tuas ovelhas. Ó Deus, opera em nós, Pai. Precisamos de ti porque somos homens mortais. Manifesta a tua glória e o teu poder em nosso corpo mortal. Vivifica-nos em ti. Transforma-nos pelo teu poder. Recria órgãos, coração, pulmão, rins, pâncreas, intestino. Recria a bexiga, recria cérebro. Recria, Senhor, a garganta. Arranca o câncer, a pancreatite. Arranca a leucemia. Arranca as doenças, Pai. Ó Deus, manifesta a tua glória sobre o templo do Espírito Santo, curando todos e libertando. E bem-aventurado é aquele que se entrega a ti para ser de fato o templo do Espírito. Por isso tu nos curas, tu nos libertas, tu operas maravilhas em nosso meio. Não para sermos nós de nós mesmos, como até pensávamos que éramos, mas para ser o que sempre fomos, da tua parte, Senhor. Porque até o corpo físico que eu tenho, o corpo físico que cada um tem, não é de si mesmo. Assim como a alma e o espírito, não somos de nós mesmos. E nessa manhã entregamos a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser em tuas mãos, Senhor. E cumpra em nós a tua palavra de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 em diante. Ó Deus, aonde aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso, Deus, limpa a alma, o espírito, limpa o corpo físico de cada homem que crê no teu nome. Porque tu nos criastes e nos formaste desde o ventre da nossa mãe, para a glória do teu nome e para teu louvor. Portanto, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque a tua mão e o teu cajado nos consola. Preparas uma mesa, Senhor, na presença dos nossos inimigos, e unges a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. O teu nome seja glorificado pela vitória de todos, e eu declaro e peço, Senhor, operação de maravilhas. Limpa o corpo, os órgãos, os membros, sejam curados e libertos
de uma forma extraordinária. Milagres aconteçam sobrenaturalmente e operação de maravilhas aconteça no corpo de cada mulher, de cada homem. Sejam expelidas as doenças em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, operação de maravilhas em nosso ser, e todo mal sai e toda morte sai em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga: meu Deus, abençoa os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Sejam curados, libertos e abençoados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: responde-nos, Senhor, porque nós cremos e também tomamos posse do nosso milagre. Amém e graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte. Vem cá o ministério de louvor para terminar o culto de hoje com aquele louvor. Filho, eu te amo tanto. Vai lá, de novo. É lindo demais. Jesus te ama tanto. Jesus ama você tanto. Mas tanto, tanto, tanto. Só liga a caixa aqui. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Leia Salmos 23 e Salmos 24. E alimenta teu espírito com essas verdades. Na tua vida, ninguém toca. Só aquele que te criou. Põe isso dentro do teu espírito. E uma coisa, entrega a tua alma, teu espírito na mão do Senhor Deus. Ele é contigo. Deus não iria criar você conforme a imagem e a semelhança dele, para daí ele te entregar para o mal, para você ser destruído, essa coisa toda. Esquece isso. Acredite, o mesmo que te criou, ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele deu toda a vida dele por você. Agora entrega a tua vida na mão dele e deixa ele ser o teu pastor. Louve a Deus, adorai o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Pode vir bem pertinho aqui, o pessoal do louvor fica à vontade. Darley, vem aqui na frente. Vai lá, tu vai na frente e louvar a Deus. Agora é com eles aí, amém? O pessoal de casa aí vai, né, tomar posse dessa bênção em nome de Jesus. E é um louvorzão. Isso, o senhor vai ali. O senhor é a primeira voz. Bem apertadinho. Pode afastar um pouquinho mais também, mas deixa pelo menos um, né? O primeira, a segunda voz aí, deu. E vai. Pode largar, maestro. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os dois irmãos convivem junto, então não tem problema, né? De ficar junto em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga tuas mãos. Louve ao Senhor. Meu Deus, Deus, meu Deus, oh, não, 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 porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ter, tanto assim. Se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, porque me queres tanto assim. Assim do Senhor para mim e para ti nesta manhã. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu, filho, eu quero ser. Atenta os teus ouvidos para o que o Senhor vai te dizer agora nesta manhã. Aleluia. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o bolo santo, mudar a tua história. Eu vou
fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te escondam. Contigo a vitória. Porque Ele quer, escuta o Senhor. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu filho. Eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Presta atenção agora. Presta atenção. Escuta. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te escondem. Vou tirar a vitória. Porque me queres tanto assim, escute. E eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu filho. Eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Oh, não, não. Oh, não, não. Glória a Deus. Oh, não, não. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento que podemos ter contigo, ó Pai. Queremos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ter cada vez mais relação contigo, Deus. Queremos, em nome de Jesus Cristo,